pessoal, a gente se encontra então novamente para aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre os dois tipos de divisão celular que foram abordados na última aula. Então, se vocês lembram bem, nós falamos que existem dois tipos de divisão celular, que são a mitose e a meiose. Na mitose, acontece uma divisão entre uma célula mãe que se transforma em duas células filhas que são geneticamente idênticas à célula mãe, conforme a figura que a gente vê aqui no meio da tela mostra. E a meiose acontece quando uma célula mãe, ao final de todo o processo meiótico, dá origem a 4 células filhas que não são geneticamente idênticas à célula mãe, porque elas possuem apenas metade do seu material genético. Ou seja, se a gente pensar nos seres humanos, que possuímos 46 cromossomos, ao final da nossa meiose, as nossas células terão 23 cromossomos. Eu deixo para vocês uma dica de 2 animações para vocês assistirem lá na nossa plataforma do Edmodo, dentro da pastinha aula 1, que vai mostrar bem como é que funciona a mitose e a meiose. E uma dica é: para ver melhor a animação, eu sugiro que você use o Chrome como navegador, o Google Chrome, tá bom? Falando então um pouquinho sobre a história da descoberta desses processos de divisão celular, a gente tem então um pesquisador bem importante que foi o Walter Flemming, que teve o seu período de vida de 1843 a 1905. Ele é considerado, então, o descobridor dos processos de divisão celular. Como é que ele fez isso? Ele pegou células de diversos organismos diferentes e o que ele teve melhor resultado foi com célula de salamandra. E ele corou com diversas substâncias corantes que ele tinha na época, principalmente a anilina, e começou a observar no microscópio óptico que ele tinha da tecnologia da época e começou a desenhar o que ele estava vendo. E quando ele começou a desenhar o que ele estava vendo, ele era um bom desenhista e ele publicou então os seus desenhos e mostrou que as células e o núcleo dessas células estavam em diferentes estágios, dependendo da maneira que ele observava. E aí então, o livro que ele publicou, que se chamava Substância Celular, Núcleo e Divisão Celular, apontava então um pouco dessa descoberta. Bom, voltando um pouquinho então, o que a gente conhece hoje do processo de mitose? A gente sabe que a mitose ela tem uma importância muito grande para nós, que somos seres pluricelulares, para a regeneração dos nossos tecidos. Por quê? Porque quando a gente se machuca, a gente está lesionando, a gente está quebrando algumas células. E a gente precisa de células sadias repostas no lugar do machucado. E como é que a gente faz isso então? As células que estão boas e sadias em volta do machucado entram em processo de divisão celular e começam a fechar esse machucado que foi feito. Uma outra função importante da mitose também é na fase de crescimento. Até o final da adolescência, então, grande parte das nossas células estão em processo de mitose com muita velocidade, porque a gente cresce, então a gente precisa aumentar o número de células que constituem o nosso corpo. Além disso, a mitose também é importante, como a gente já viu, pelo processo de divisão celular, pelo processo de reprodução assexuada de alguns seres unicelulares. E essa imagem, turma, mostra então como é que acontece a mitose do começo ao fim. Então a gente tem uma célula mãe com todas as suas organelas, o seu núcleo, que perde essas organelas, elas se desfazem, fica só o núcleo sem a cromatina, sem a carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo, e esses cromossomos passam por todas essas etapas
até que dois núcleos idênticos se formam e essa célula grandona se divide ao meio. Então, fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase, telófase e, por finalzinho da telófase, divisão do citoplasma, citocinese. E a meiose, então, está sendo demonstrada, a mitose está sendo demonstrada nessa imagem, né? A gente tem aqui, então, uma demonstração de uma simulação de um tecido, né? Da epiderme, da derme, da hipoderme, que sofreu um corte. E aí, o que vai acontecer? Esse corte, então, sofre um primeiro processo de cauterização, que é a casquinha do machucado. Essa casquinha do machucado vai ter, então, os seus anticorpos, que vão começar a defender o seu corpo contra algum agente invasor que possa ter entrado na ferida. E ao mesmo tempo que os anticorpos agem, as células começam a se dividir e começam a fechar o espaço do machucado. Até que depois de algum tempo, o que acontece é a formação de uma pele totalmente nova e a casquinha do machucado cai. E na meiose, qual que é a importância dela? A meiose é importante para produzir as células sexuais. Então, a meiose está diretamente ligada ao processo de reprodução sexuada, porque é na meiose que se formam os gametas, que podem ser o óvulo, o espermatozoide. Se a gente pensar em alguns vegetais, a gente vai ter um anterozoide e a oosfera. Vai depender da espécie que a gente está falando, tá? E é por esse o motivo que na meiose tem que acontecer uma divisão celular onde fica-se apenas metade do material genético da célula inicial, porque senão a gente não ia conseguir formar um ser com o mesmo número de cromossomos dos seus pais. Quais são as semelhanças e diferenças entre mitose e meiose? Vamos falar primeiro das semelhanças. Tanto as células de mitose quanto as de meiose se formam a partir de uma célula-mãe inicial. Formam novas células e possuem as mesmas fases. Tanto a mitose quanto a meiose são formadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. A diferença a gente vai falar já. Então, a gente volta nessas fases no próximo slide. E o número de cromossomos é haploide na meiose, tá? Então, aqui nessa figura, a gente tem o quê? A gente tem o processo de fertilização, espermatozoide e óvulo se fecundam. Então, eles têm metade do número de cromossomos de uma célula de um adulto, né, de um ser humano formado, e a outra metade aqui. Metade mais metade fertilizada formam um inteiro, célula-ovo ou zigoto. Formou um inteiro que cresce, desenvolve, faz um monte de mitose, várias mesmo, para o corpo se desenvolver como um todo, formou o adulto. Quando forma um adulto na adolescência, então, nos testículos e nos ovários, vai ter o desenvolvimento dos gametas. Então, vai acontecer a meiose. Formou meiose, forma-se de novo, então, óvulo, espermatozoide, e assim a gente fecha o ciclo. E as diferenças entre mitose e meiose, então? Basicamente, uma diferença importante é em relação ao número de cromossomos. Na mitose, a gente tem o mesmo número da célula-mãe, pensando em seres humanos. Se a célula-mãe tem 46 cromossomos, no final da mitose, a célula-filha também vai ter 46 cromossomos. E se a gente estiver pensando em outros seres humanos, vai depender do número de cromossomos que ele tiver. E na meiose, vai ser só metade. Então, para nós seres humanos, nós temos 46 cromossomos. No final da meiose, os nossos gametas vão ter 23 cromossomos, tá? E a gente chama isso de reducional, porque reduz o número de cromossomos no produto final. Bom, turma, eu espero que vocês tenham gostado. Era isso que a gente tinha para conversar por hoje. A gente se vê numa próxima aula.